Olá, meus caros estudantes e amantes da filosofia. Estamos aqui para mais uma videoaula em que falaremos um pouco do filósofo alemão Immanuel Kant, que nasceu em início do século XVIII e faleceu no início do século XIX, nascido em Königsberg, ok? Vamos falar de alguns itens principais aí do sistema de Kant, que escreveu muitas obras que são de utilidade das ciências até hoje, no campo da epistemologia, da moral, da ética, da estética, etc. Kant escreveu a Crítica da Razão Pura, em que ele trata da possibilidade do conhecimento, dos limites do conhecimento. Ele escreveu a Crítica da Razão Prática, e também escreveu a Crítica da Faculdade do Juízo. Nesta última obra ele fala da questão do belo, o que é o belo, juízo de gosto. Hoje vamos então nos deter em 5 itens do sistema de Kant, quais sejam: a nova revolução copernicana de Kant. O que é isso, em linhas gerais? Tá? O juízo sintético a priori. O que é um juízo sintético a priori? Juízo sintético a posteriori. As formas a priori da sensibilidade e as formas a priori do entendimento. Ok? 5 questões aí básicas aí do nosso estudo. Então, primeiro, o que é a nova revolução copernicana de Kant? É o seguinte: a semelhança do que fez Copérnico na Idade Média, em que ele colocou o modelo heliocêntrico no lugar do geocêntrico, Kant fez isso no campo das ciências epistemológicas, da epistemologia, que trata de como se organiza a ciência, a metodologia da ciência, etc. Então, o negócio é o seguinte: não é o sujeito que gira em torno dos objetos, mas são os objetos que giram em torno do sujeito cognoscente. Então, não é a mente que se adapta às coisas, mas são as coisas que se adaptam à mente. Essa é a revolução, a sacada. Porque desde Aristóteles achava-se que conhecer era adaptar a sua mente à coisa, como se fosse possível captar a essência da coisa. O Kant, ele coloca isso como uma impossibilidade. A coisa em si é incognoscível, não dá para ser conhecida. O que é possível de ser conhecido é o fenômeno. É isso que aparece para os nossos sentidos, para a nossa consciência, ok? Então, não é a mente que se regula pelos objetos, mas os objetos que se regulam pelas categorias a priori da mente. Porque, apesar de o conhecimento vir da experiência, o aparelho mental do ser humano é dado antes de qualquer experiência, ok? Número 2, em relação ao juízo sintético a priori. Juízo quer dizer uma afirmação sintético, porque para haver conhecimento é necessária uma síntese entre conceito e intuição. Então, conceitos são as ideias que a gente tem das coisas.
E intuição é a apreensão sensível da realidade. É como a gente percebe o mundo através dos sentidos. Então é mediante uma síntese entre intuição e conceito que a gente tem o conhecimento. No caso do juízo sintético a priori, significa aquele juízo obtido antes da experiência. Por isso, a priori, antes da experiência. Por exemplo, o juízo da matemática, da física, como aquele que fala: a linha reta é a menor distância entre dois pontos. Eu já concluí isso antes de fazer a experiência sensível de caminhar em linha reta, para saber se a linha reta é mesmo a menor distância entre dois pontos. Eu já concluo isto por uma simples operação do intelecto. Então, os juízos sintéticos a priori são de caráter universal e necessário, científicos. Já o juízo sintético a posteriori é aquele juízo obtido depois da experiência, como no caso. Um caso bem simples: a parede da casa é azul. A parede da casa é azul. Notem que para eu afirmar isso, foi necessário primeiro eu ver a parede da casa, eu fazer a experiência da visão da casa, da cor da parede da casa, para então emitir o juízo. A parede da casa é azul. Por isso, a posteriori, depois da experiência, ok? Agora, número 3, em relação às formas a priori da sensibilidade. Segundo o sistema kantiano, as formas a priori da sensibilidade são as ideias de espaço e tempo. Espaço e tempo. O tempo não está fora de nós. O tempo está em nós, em nossa mente. E o tempo está parado. Parado. Não obstante o senso comum fale, como os artistas, Cazuza, o tempo não para. Ora, segundo o filósofo, o tempo está absolutamente parado. Afinal, o tempo é uma ideia. Enquanto ideia, o tempo está parado. Então, o que muda? Mudam as representações mentais que a gente tem da realidade. Uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito, etc. Número 5, então, por último, as formas a priori do entendimento. Conforme Kant, as formas a priori do entendimento são as categorias. As categorias são diversos conceitos fundamentais da razão. As categorias. E que falaremos mais sobre elas adiante. Então, por agora basta e até a próxima videoaula.